Você é uma pessoa de sorte. O Megane beneficia de um excelente comportamento em estrada, cintos com retenção programada e uma travagem perfeita. Infelizmente, ainda nem todos possuem o Megane. Megane, seja razoável. Exija o impossível. Na Irlanda, nunca haverá um copo vazio enquanto houver uma gota de Jameson. Partilhe os bons momentos com o whisky irlandês Jameson. A nave Voyager e a sua curiosa tripulação continuam no caminho da aventura. It's the same one. O espaço esconde estranhos fenómenos e perigos para além da nossa compreensão. Release the warp particle. Ameaças que eles vão ter de enfrentar para garantirem a sobrevivência. Por vezes, a tensão aumenta e há que tomar decisões mais radicais. Full impulse power. Porque o céu é o limite. E ainda há uma longa viagem a percorrer no Caminho das Estrelas. Domingo, à tarde, na RTP1. Um vendaval de ofertas em Santarém. É tempo de comprar o seu Opel Corsa. 45% de entrada em 47 meses e 0% de juros. Já sai do stand com o depósito do Estado e tem manutenção grátis até aos 15 mil quilómetros. Aproveite, ofertas assim não caem do céu. Sousa S.A., o seu concessionário Opel. Para amanhã no continente prevê-se céu muito nublado para as regiões do norte e centro, podendo mesmo ocorrer chuva fraca no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Nas regiões do sul prevê-se a continuação de céu pouco nublado. As temperaturas mínimas vão variar entre os 7 graus de Bragança e os 14 de Lisboa e Faro. Quanto às máximas, serão de 21 no Porto e em Lisboa, 22 em Faro e Beja com 24 graus será a cidade mais quente. Tenha uma ótima noite. Financiamento do ensino superior volta ao Parlamento. Estudantes na rua contra as propinas. Ânimos exaltados com escaramuças pelo meio. Alberto João Jardim avisa: a revisão constitucional deve ficar como está, para evitar mais conflitos políticos. No Zaire, as últimas horas foram marcadas pelos ataques a estrangeiros. 2 empresários franceses foram mortos. Receitas no Totobola caem e Santa Casa da Misericórdia promete repensar o jogo. Estas e outras notícias no 24 horas, já a seguir. Os números, as empresas, os negócios, os mercados. Toda a informação económica ao fim da noite. De segunda à sexta-feira, na RTP1. O programa Financial Times tem o apoio da Portugal Telecom e da Continental Airlines. Boa noite. Os ânimos exaltaram-se esta tarde frente ao Parlamento. Os estudantes, em protesto contra a proposta de lei para o ensino superior, tentaram forçar os cordões policiais. Registaram-se algumas escaramuças com as autoridades, mas ninguém ficou ferido. Estava tudo a decorrer pacificamente. O protesto nas escadarias frente à Assembleia da República tinha começado 2 horas antes, mas alguns estudantes perto das 5 da tarde não resistiram a forçar o cordão policial. Esta é a melhor forma de você
vocês conseguiram, pretendem? De outra forma é que podemos fazer se não nos ouvem? Que outro meio é que temos para ser ouvidos? Não há hipótese. Nós somos um país com um regime democrático, em que a liberdade de manifestação e de expressão de opiniões diferentes está consignada na lei. Foi o que ocorreu. Os estudantes decidiram manifestar-se. Não sei com que peso, nem com que força relativamente ao que representou para o movimento estudantil, mas isso não tem a ver com aquilo que se passa dentro do Parlamento. E fora do Parlamento, a agitação prosseguia durante uma intervenção em direto da RTP. A confusão durou mais alguns minutos, mas logo depois de saberem da abstenção do PSD à Lei de Financiamento do Ensino Superior, os estudantes começaram a desmobilizar. No interior da Assembleia debatia-se a nova Lei de Financiamento para o Ensino Superior. O ministro Marcelo Grilo apresentou os argumentos em defesa da sua proposta e o PSD explicou a anunciada abstenção que vai permitir a aprovação da lei. Propinas, o mais polémico dos pontos da nova Lei Quadro de Financiamento do Ensino Superior, foi tema de abertura da intervenção de Marcelo Grilo no plenário. A propina tem um valor único para a instituição, mas é diferenciada para o estudante, uma vez que o Estado vai prestar apoios de acordo com as carências detectadas. Com liberdade de voto para os deputados da JSD, da bancada social-democrata vieram desde logo explicações para a anunciada abstenção. Viabilizaremos a ideia, mas apresentaremos na especialidade um conjunto de alterações para consagrar não apenas o princípio das propinas, mas o princípio das propinas escalonadas, diferenciadas, com razões proporcionais, para encontrarmos, de facto, uma lei que não tenha apenas uma boa ideia. A abstenção laranja abre caminho à aprovação da lei, mas comunistas e populares fizeram questão de sublinhar as razões para o voto negativo. Indexar a propina ao salário mínimo é demagógico. Justiça social como? Quando todos pagam igual, mesmo aqueles que não tenham igual possibilidade. O que é fundamental nesta proposta é que a propina está desde logo expressa e garantida. O resto ou é vago ou é mau. E alguns dos que são vagos, ainda por cima, são maus. As razões para a oposição à lei das propinas num debate que acabou por surpreender pela falta de vivacidade. A revisão constitucional deve ser feita como ficou acordada para evitar futuros conflitos. O aviso é de Alberto João Jardim, o presidente do Governo Regional da Madeira. Esteve hoje na abertura da Feira da Indústria e Construção da ilha. É preciso que hoje se diga muito claramente que, com o atual sistema constitucional, a Madeira, na sua capacidade de realizar, na sua capacidade de crescer, na sua capacidade de desenvolver, a Madeira sente-se maniatada. Vejo com preocupação que a revisão constitucional se encontra, neste momento, quase paralisada. O acordo de revisão constitucional a que se tinha chegado, não sendo ainda aquilo que os madeirenses, através do seu Parlamento, legitimamente desejam, era já um passo importante na quebra de certas cadeias que, neste momento, estão a impedir o maior desenvolvimento do nosso território. Não posso aceitar, quer como cidadão, quer como dirigente partidário, quer como presidente do Governo Regional, que não se faça a revisão constitucional e que não sejam cumpridos os termos que estão explícitos entre os dois maiores partidos portugueses para a região autónoma da Madeira. Dom Ximenes Belo foi hoje homenageado durante um jantar no Palácio de Queluz. O Presidente da República sublinhou a importância do trabalho pela paz que o Bispo de Dili tem desenvolvido e Dom Ximenes Belo afirmou que sem o apoio de Portugal nunca teria sido possível ganhar o Prémio Nobel para Timor. Dom Ximenes Belo e Costa Gomes. Um encontro hoje à entrada do Palácio de Queluz. Personalidades de todos os quadrantes políticos participaram no jantar de homenagem ao Bispo de Dili, a quem antes apresentaram cumprimentos. Uma cerimónia que teve a presença do Presidente da República. Depois foram os discursos. Jorge Sampaio enalteceu o significado da atribuição do Prémio Nobel da Paz a duas personalidades timorenses. A atribuição do Prémio Nobel da Paz a duas iniciativas personalidades timorenses, feita em nome da paz e do respeito pelo direito à autodeterminação, representa uma viragem decisiva na história do Timor-Leste.
é sem dúvida um marco de esperança na longa e trágica luta de uma pequena comunidade sem outra defesa perante a usurpação indonésia, além da sua vontade indómita de resistir. Por sua vez, Dom Ximenes Belo dedicou o Prémio Nobel a todos quantos têm apoiado a causa da paz em Timor. Atribuo este prémio às pessoas que apoiaram a minha candidatura. Atribuo este prémio a todas as pessoas de boa vontade que trabalham pela paz, pela reconciliação, pela justiça, pelo entendimento entre os povos. Com todos eles é que eu recebi a distinção do Prémio Nobel. Foi um jantar a que também não faltou o primeiro-ministro António Guterres. No Zaire, as últimas horas foram marcadas por ataques a estrangeiros. 2 empresários franceses foram mortos, um cidadão português e 2 gregos foram agredidos. O governo francês já pediu a Laurent Kabila que proteja os estrangeiros. Para os habitantes de Kinshasa, a vida continua aparentemente tranquila. Na rua principal da cidade, automóveis particulares e caminhões cheios de militares circulam lado a lado. Mas a noite foi mais violenta. 2 empresários franceses foram abatidos numa fábrica dos arredores da capital. Testemunhas dizem que os atacantes usavam fardas iguais às do exército de Kabila. O embaixador francês garante que se tratou de um assalto, não de um ataque dirigido especialmente aos estrangeiros. Mas, pelo simples não, o governo francês pediu a Kabila que garanta a proteção dos cidadãos franceses em Kinshasa. Um português e 2 gregos também foram vítimas de espancamentos nas últimas horas. Kabila chegou a noite passada à capital, recebido em festa pelas ruas. Hoje, os assessores do novo presidente garantem que ele já está a trabalhar na formação do governo da nova República Democrática do Congo. Em França, 17 partidos ecologistas concorrem às eleições legislativas. À partida, todos eles sabem já que não vão ter um lugar na Assembleia Nacional. Ainda assim, aproveitam o período de campanha para falar do ambiente. São poucos, mas combativos, não lutam por lugares, lutam por ideias. A geração Ecologia é um dos chamados pequenos partidos. Nas últimas eleições obteve 3,8% dos votos, um resultado pouco mais que simbólico. Desta vez não é de esperar algo muito diferente, mas o importante é mesmo mexer com as consciências. Houve um período em que tinha uma opinião muito politizada. Votei sempre nos pequenos partidos, mas isso não me deu nada. A geração Ecologia concorre com 400 candidatos. Carole Ardouin avança por Paris. Pensamos que direita e esquerda é a mesma coisa. Há 15 anos que seguimos a mesma política económica e em França sucederam-se os partidos de direita e de esquerda. É a política do franco forte e do desemprego elevado. Uma política feita para os ricos. Quase à mesma hora, num outro local da cidade, Lionel Jospin, o líder do Partido Socialista francês, explicava numa conferência de imprensa os pontos fundamentais do seu programa eleitoral. 700 mil novos empregos, 35 horas de trabalho por semana, ajudar a construir uma Europa social. E, no fim, a conclusão óbvia de que a escolha é dos franceses. Ninguém pode fazer pressão sobre o povo. O povo francês pode exprimir-se livremente. Lionel Jospin está a tentar dar uma nova vida ao Partido Socialista francês, ainda fortemente marcado pela era Mitterrand. A vitória dos trabalhistas britânicos deixou os socialistas franceses animados. E para domingo eles esperam, quem sabe, um efeito Tony Blair. Artur Pacífico e Judite Sousa, RTP, Paris. Recomeçaram as negociações para a paz da Irlanda do Norte. Sinn Féin e representantes de Londres estiveram em conversações durante 3 horas, mas as divergências ainda não foram ultrapassadas. Desde fevereiro de 1996, que a ala política do IRA e o governo britânico não se sentavam à mesma mesa. Desde essa data, o IRA rompeu o cessar-fogo, que ainda mantém em vigor contra o domínio britânico no Ulster. Para a Casa Branca, o encontro de hoje faz entrever para breve um novo cessar-fogo decretado pelo IRA. Boa Vista ficou apurado para a final da Taça de Portugal ao vencer esta noite o Sporting por 3-2. A vitória foi alcançada durante o prolongamento. O primeiro golo do encontro do Bessa aconteceu aos 12 minutos para o Boa Vista. Mais pormenores sobre o jogo na segunda parte do 24 horas.
A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA é acusada de não ter investido mais de 1 milhão de contos em projetos de luta contra a doença. A acusação partiu da Associação Abraço. Margarida Martins disse que a verba devia ter sido usada e a Comissão defende que os dinheiros públicos só devem ser gastos em função das necessidades. 1,15 milhões de contos é o montante que, segundo a Associação Abraço, a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA tinha à sua disposição e que deveria ter gasto em programas de prevenção, informação e apoio aos doentes infectados pelo vírus HIV. No entanto, para a Associação, a Comissão Governamental poupou dinheiro quando são conhecidas as insuficiências existentes. É o único país da Europa em que se poupa dinheiro. É o único país da Europa em que as campanhas não são feitas como deve ser e a tempo inteiro. E é realmente lamentável essa atitude. E é tão lamentável quanto os programas das associações ficam pendentes na Comissão. A Abraço queixa-se então das discriminações de que é alvo relativamente a projetos que apresenta e aos apoios efetivamente concedidos. As pessoas têm qualidade e fazem bons projetos, não estamos a dizer isso. O que nós estamos a dizer é que nós temos direito para os nossos projetos e que têm que ser analisados conscientemente e como deve ser, e por pessoas idóneas. E não serem analisados só porque são da Abraço, só porque a Abraço faz barulho. E é essa a situação em Portugal. É só porque a Abraço faz barulho é que eles estão zangados. A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA responde a estas críticas dizendo que não têm qualquer fundamento e que revelam um puro desconhecimento. Os dinheiros públicos devem ser usados em função das necessidades. Em Portugal, nós, face às diversas medidas que é necessário tomar no combate à SIDA, e hoje em dia colocam-se questões problemáticas, sobretudo ao nível dos cuidados, a Comissão tem tomado as medidas necessárias. Não é verdade que a Comissão não tenha até hoje dado qualquer tipo de apoio financeiro à Abraço. São os dinheiros de uma luta contra a SIDA na base das divergências entre as duas entidades. 84 ex-trabalhadores da Manuel Pereira Roldão vieram hoje a Lisboa manifestar-se frente ao Ministério da Economia. De cartazes em punho, os trabalhadores protestaram contra Augusto Mateus. Há 11 meses que foram dispensados da vidreira. O ministro prometeu empregos alternativos para todos, mas até agora nada aconteceu. E os trabalhadores dizem que estão cansados de esperar, mas já avisaram que não vão desistir até terem respostas. As duas trabalhadoras da Grundig de Braga, que estavam em greve de fome há 3 dias, terminaram o protesto por questões de saúde. Agora, os trabalhadores despedidos vão seguir com uma ação em tribunal contra a empresa. Depois de 3 dias de greve de fome, a Luz Dourado e a Maria Arminda resolveram parar o protesto. As duas mulheres foram despedidas na semana passada pela Grundig de Braga. A partir daí, acamparam junto à empresa para exigir o direito ao trabalho. Hoje, depois de terem ouvido o médico, pararam a greve de fome. As forças políticas que se lembrem que quando construírem as leis, têm de pensar que são leis para serem feitas, são feitas para homens, para os homens cumprirem. E os homens são humanos, não somos máquinas, portanto a gente não chega não somos descartáveis. Nós queremos trabalhar e eles não nos dão trabalho, correram connosco. O fim da greve de fome marca o virar de página nos protestos dos trabalhadores da Grundig. A partir daqui, o Tribunal vai ser o palco para provar o que os trabalhadores consideram ser um despedimento coletivo ilegal. No final da greve de fome, segue uma carta para a Ministra do Emprego a garantir que os 107 trabalhadores estão à espera que o Governo cumpra a promessa de fazer a partir daqui formação profissional para todos. Os trabalhadores vão continuar todas as formas de luta, nomeadamente a jurídica, e vamos encarar todas as possibilidades. Estamos a fazer junto da Assembleia da República, dos partidos políticos, no sentido desta legislação ser alterada para que estas empresas não criem situações como estas, que é despedir a seu belo prazer sem que ninguém se sinta obrigado nas suas exigências de retirada do despedimento coletivo.